Os pontos de Fernando Lima. Boa noite, rádio ouvintes e telespectadores. Cá estamos nós para mais um Pontos de Fernando Lima. Falamos a partir da Rádio Savana 100.2. Podes nos ver em direto no Facebook e também diferido na televisão independente de Moçambique, às terças e quintas e aos domingos, às 21h30. O programa também pode ser descarregado através do website semanário Savana e lido no Mediafax. Boa noite, Fernando Lima. Cá estamos nós para o programa número 61. É muito programa já. Muito programa, muita milha percorrida em conjunto. Estamos a caminho já a programação. Será a história. Quase. Fernando Lima, vamos ao seu facto de... Nesse dia vamos trazer a garrafa de champanhe para o estúdio. Fernando Lima, vamos direto ao facto de semana, os chineses de Nampula. Eu trouxe aqui a questão das areias pesadas de Nagonha, que é uma pequena localidade na costa de Nampula, onde uma empresa chinesa explora ou faz mineração daquilo que se convencionou chamar areias pesadas. Aparentemente, e isto foi documentado pela Amnistia Internacional, portanto Moçambique ganhou notoriedade internacional por maus motivos, não por bons motivos. E o caso também está no Parlamento. Esta exploração é feita sem o mínimo de requisitos em relação aos trabalhadores, em relação às condições ambientais, em relação aos próprios instrumentos que são usados nesta exploração. Porque que é importante realçar ou trazer este caso, uma vez que em Moçambique há tantas violações ambientais? Porque exatamente este país claramente está na era da extração de matérias-primas, de minerais, e, portanto, estas questões devem ser da maior preocupação. O Governo tem que ter uma grande sensibilidade para estes problemas, ou seja, nós, por exemplo, de algum modo ficamos todos satisfeitos porque há exploração de carvão em Tete, mas o carvão tem problemas graves na sua exploração para os trabalhadores que trabalham com este tipo de problemas, para o próprio ambiente, a reposição de solos, a reconstituição de solos, como em todas as outras exploração de minerais, nomeadamente a céu aberto, que são as novas técnicas de exploração de minerais, porque permitem muito maiores rentabilidades, extração massiva de minerais. Ora, isto traz grandes agressões ao ambiente que podem ser mitigadas, e o termo mitigada exatamente tem esta conotação. Não elimina os problemas, digamos que torna os problemas de algum modo, com alguma solução, mitigação, resolver parcialmente estas questões. Ora, os mesmos problemas que se colocam hoje na indústria mineira colocavam-se no passado, por exemplo, em relação à indústria pesqueira. As empresas que pescavam na costa moçambicana tinham habitualmente fiscais moçambicanos, mas há uma percepção de que os fiscais moçambicanos nunca conseguiram controlar a qualidade da pesca que era feita e também as quantidades, a volumetria da pesca feita ao longo da nossa costa. Porquê? Porque exatamente os fiscais não estavam bem preparados para exercer essa fiscalização. Portanto, isto significa que da parte do Estado, da parte do Governo, é necessário
uma boa preparação de agentes dos ministérios especializados para fazerem este controle, para que não tenhamos que ser fustigados sistematicamente por relatórios tipo Nagonha, como foi o caso da Amnistia Internacional. Claro que há sempre a considerar se não há exageros neste tipo de investigação. A empresa veio tentar minimizar os danos que foram causados por esta exposição internacional. Não há neste momento, digamos, uma observação independente para determinar se é verdade ou não aquilo que a empresa está a dizer, mas as evidências do relatório, as fotografias, os documentários obtidos parecem-me extremamente danificantes para este pedaço de território moçambicano que foi dado à exploração. Ou seja, e em conclusão, por sermos pobres, por termos necessidades de moeda externa para as nossas próprias necessidades, não podemos entregar-nos nestes projetos num desenfreado vale-tudo em relação à exploração mineira. É preciso saber dizer não e saber impor condições para que a exploração se faça com determinados padrões internacionais. Fernando Lima é um caso também que já está numa das comissões do Parlamento moçambicano. Vamos ao nosso primeiro tema que elencamos para este programa, tem a ver com o comunicado do Banco de Moçambique, depois de, em 2016, Rogério Zandamela ter estado no centro do furacão, ao intervir no Moza e ao extinguir o nosso banco. Esta semana o Banco Central divulgou um comunicado em que sanciona 15 instituições financeiras por alegadamente terem cometido infrações que configuram branqueamento de capitais. Isso está a causar um certo desconforto, Fernando Lima, na banca comercial, porque consideram difamação as acusações feitas publicamente pelo regulador. Mais uma vez, Zandamela no centro da crítica. No centro da crítica e igual a si próprio. É assim, o setor da banca nos últimos anos, sobretudo nestes anos em que os lucros têm sido assinaláveis, digamos que é um setor de topo aqui em Moçambique em relação em matéria de emprego jovem e sofisticado, mas também nos empregos que dá a congêneres estrangeiras que operam aqui em Moçambique nesse setor. Não vou dizer que se criou uma ideia de ser um setor intocável, mas é um setor muito privilegiado pelos rendimentos que também dá ao próprio país, às famílias, mas também em termos de impostos. Então, criou-se algum laxismo no cumprimento de regras essas que habitualmente são ditadas pelo Banco Central. Ora, nós sabemos o que o governador do Banco de Moçambique pensa sobre a banca e sobre os gestores da banca. Aliás, em tempos, Zandamela disse que o Banco de Moçambique está atrasado 20 anos. E essas intervenções do Banco Central na era Zandamela não podem estar enquadradas dentro deste campo. Sobretudo, Zandamela tenta corrigir e endireitar um sistema habituado ao clientelismo, ao lobby político-partidário. Absolutamente, Francisco, é assim. Porquê que nós somos um corredor dos chifres de rinocerontes e de pontas de elefantes? Porque há laxismo e porque todas estas redes de tráfico internacional sentem que Moçambique é um bom país para se fazerem estas operações. Porquê que Moçambique é um corredor da droga? Não é um corredor, exatamente. Não é um grande consumidor de drogas pesadas, tipo cocaínas, morfinas, estava a faltar o nome de outro pó, heroína.
porque exatamente há laxismo que permite este intercâmbio entre os países asiáticos que são produtores destas drogas e depois a África do Sul, e até triangulações que levam estas mesmas drogas à Europa. Ora, o branqueamento de capitais é o outro setor onde os grandes sindicatos internacionais operam. Não sou eu que o digo, o juiz Paulino, que há uns anos, apesar de não dar estas evidências, não dar grandes evidências, disse que uma parte do novo parque imobiliário da capital de Moçambique era parte da lavagem. Ora, como é que se faz a lavagem? A lavagem no imobiliário, uma pessoa chega com sacos de dinheiro no banco, deposita o dinheiro, começa a fazer os seus prédios. A partir do momento que vende as flats e os apartamentos, o dinheiro ilícito ficou todo lavadinho. Os donos daquelas flats são donos legítimos. Então, o banco criou mecanismos que, inclusivamente, o típico o homem do saco preto que vai à sexta-feira levar montanhas de meticais no banco, que eventualmente não é um lavador de dinheiro, é apenas um indivíduo que faz negócios de rua e, portanto, trabalha essencialmente em cash, em dinheiro vivo, faz estas transações. Então, o banco criou limites em relação a dinheiro vivo transacionado, mas também não é de dizer liminarmente não aceitamos dinheiro vivo, mas dizer, por favor, prove a proveniência. É claro, a proveniência do dinheiro. Desse dinheiro. Ora, o que aconteceu na nossa banca é que, dado que existe uma grande concorrência no setor bancário, os bancos fecharam um pouco os olhos a todas estas regras que já existiam, ou seja, não é Rogério Zandamela que veio impor estas regras. Ele só está a tentar implementar estas regras com grandes exigências. Por exemplo, aqui há uns anos, um banco da praça, que é um banco exatamente que não vem mencionado nessa lista, impôs que todas as casas de câmbios que quisessem depositar nesse banco tinham que ter contabilidade organizada. Ora, isto lançou um pânico terrível nas casas de câmbios. Mas nós sabemos como é que são as casas de câmbios. Exatamente, não perguntam a ninguém de onde é que você trouxe os dólares ou rands. Portanto, aquilo é uma lavandaria a funcionar 24 horas, até fazem serviço ao domicílio. Ora, este banco teve a coragem, não obstante a grande liquidez que as casas de câmbios têm, teve a coragem de dizer, não, este dinheiro nós não aceitamos. Portanto, deram um prazo. Os que decidiram entrar pela contabilidade organizada foram aceitos. Os outros foram convidados a fechar as suas contas no banco. Ora, voltando um bocadinho atrás, neste panorama há também este, digamos, preconceito do governador do banco, que exatamente estes gestores são gestores pouco criteriosos e, portanto, fazem parte deste bando de lobistas, de pessoas com afinidades com o partido no poder, e que exatamente quando recebem estas notificações correm à presidência, correm à sede do partido a fazer queixinha do governador do banco, e as coisas param por aí. Ora, aquilo que o governador está a tentar demonstrar é que, estes esquemas não funcionam e que ele tem claramente as costas quentes para agir, para disciplinar o setor, e que não são telefonemas do Partido Frelimo nem da Presidência da República que o vão parar de exercer os seus poderes. Mas o governador do Banco de Moçambique está sob grande pressão da comunidade internacional, do próprio FMI, sobretudo também do governo americano, que é muito
é muito sensível a estas questões de branqueamento de capitais e de terrorismo, porque as duas coisas vêm na mesma lei e, portanto, digamos que, de algum modo, também tem o conforto internacional de agir no sentido correto. Agora, agiu utilizando a metodologia mais apropriada? Aparentemente, não. Porque uma das críticas é a publicitação. A publicitação, primeiro, os bancos não concordam que, não estando decidida a questão das multas, uma vez que aos bancos foi dada a possibilidade de meterem recurso, não se deveria fazer a publicidade. Ao contrário daquilo que o governador declarou na quarta-feira, vários bancos, de acordo com o Savana, disseram que não pagaram as multas, mas depositaram os montantes dessas mesmas multas numa conta calcionada que foi indicada pelo próprio Banco Central. Mas o Banco Central, perante o clamor dos bancos sancionados, inclusive deu este aval não no sentido legal, mas no sentido de dizer tem toda a legitimidade de recorrer. Nós acompanharemos o desfecho em sede de tribunal do que acontecer. Ora, a narrativa do governador não me parece essa. Foi tudo pago, não há nenhum problema com os bancos, não há recursos, mas se eles quiserem recorrer, podem recorrer. E também achei algum excesso a roçar a ameaça no tom que se pronunciou em relação à banca. Quando diz que seremos intolerantes. Compreendo que é necessário que a mensagem passe, que se vive numa nova era, é preciso cumprir com as regras. Há este pano de fundo que eu tentei explicar. Somos, de facto, alvo dos grandes sindicatos internacionais de lavagem de dinheiro, de transações cruzadas, de transações triangulares, porque exatamente há essa possibilidade de o fazer, e o Banco Central está a tentar dar uma resposta a estas questões. Mas não me parece que o governador do banco tem que transmitir esta mensagem extremamente musculada em relação. Mas ele fez questão de frisar e de sublinhar que não se trata de uma atitude de confrontação, porque o banco teria sido muito mais rigoroso. Exatamente, mas isto é a tática do pau e da cenoura, a dizer, estou a ser bonzinho, mas atenção, se vocês não se portam bem, o pau vem aí. Mais, ele nem disse que o pau vem aí. Eu poderia ter usado o pau enquanto vos estou a dar uma cenourinha. Tenho muito mais poderes para isso. Exato, portanto, não deixa de ser um discurso musculado, um discurso ameaçador. Agora, eventualmente, há pormenores que nos escapam. O Savana procurou ouvir as partes envolvidas, e cada parte, como se costuma dizer na gíria, puxa a brasa à sua sardinha. Não vou dizer que a virtude está no meio, mas eventualmente o governador não está satisfeito com o nível de cumprimento das regras impostas pelo Banco Central. E acha que é preciso disciplinar à banca comercial. Com mão de ferro. E eu acho que ele continua muito convencido que ele está a lidar com um grupo de lobistas e que, portanto, não são tão sérios a implementar as regras do sistema. Para já,
ele tem de algum modo a faca e o queijo na mão, porque muitas vezes os bancos estão em situação de incumprimento e colocam-se a jeito. Agora, também é importante dizer, e isto é a banca comercial que diz que muitas das ações interventivas do Banco Central são muito atabalhoadas, são tecnicamente mal preparadas e, em alguns casos, há referências a recuos do Banco Central exatamente porque havia um equívoco em relação a determinadas ações tomadas. Para tentar concretizar isto, em algumas situações, porque os técnicos do Banco Central se sentem protegidos pela sua direção, disparam primeiro e investigam depois. Ou seja, também tentam formatar a investigação à medida da infração que eles estão, de algum modo, cientes que existe, sem terem investigado primeiro. Ora, isto coloca também coloca o Banco Central com uma imagem menos interessante. Ainda há meses aqui abordámos a questão do Mosabanco e a questão do ataque do Banco Central em relação à anterior direção do Mosabanco, em relação a coimas referentes a exercícios findos, e os advogados do Mosa estavam na altura e continuam tranquilos, porque acham que o Banco Central não irá muito longe com o tipo de ações que resolveram intentar contra o Mosa, nomeadamente para tentar legitimar e complementar a intervenção que tiveram que fazer em setembro de 2016. As multas não são demasiado pesadas. São 158 milhões de meticais para os 15 e o Banco Único teve a multa mais pesada. Bem, essa parte não me sinto habilitado para dizer se são ou não são pesadas. É aquilo que está descrito no regulamento. Os bancos aparentemente não contestam os valores. não contestam as regras que estão estabelecidas. Contestam o contexto em que essas multas foram aplicadas, nomeadamente a maior parte dos bancos consegue provar, dizem eles, consegue provar por A mais B que estes depósitos em numerário não eram, não vinham da lavagem, mas derivam de setores tradicionais onde se utiliza muito dinheiro vivo na transação, nomeadamente na autoconstrução, na venda de cimento, de materiais de consumíveis, de materiais de construção. Pois, sobretudo quando temos uma economia com boa parte informal. Absolutamente. Há moqueiristas que movimentam altos valores e sempre em cash, mas também todos nós sabemos que quando vemos alguém chegar com uma pasta de dinheiro no banco, mesmo que seja o negócio mais legítimo, há aquele sorrisinho que passa por todos os clientes a pensar, aí vem um da lavagem do dinheiro. Basta uma pessoa receber uma soma de algum modo avultada em cash, há logo uma desconfiança. Por que este me está a pagar em cash, não me paga em cheque e, sobretudo hoje, não me paga por transferência bancária, que se faz até no telefone hoje se faz uma transferência. Portanto, é muito estranho que uma pessoa venha com um saco, sobretudo à sexta-feira. Se uma pessoa estiver atento, na maior parte destas dependências bancárias, há uma série de indivíduos, habitualmente não muito bem trajados, que se apresentam no banco com sacos
com sacos de dinheiro. Quando eu digo sacos, é literalmente isso, são sacos de dinheiro e habitualmente também são sacos pretos. Não sei porque é que tem que ser sacos pretos. Não tem que ser transparente, porque as pessoas vão ver. Talvez dê mais jeito andar de saco preto com o dinheiro, mas há muitas transações, há bancos que inclusivamente criam uma fila especial para atender estas pessoas, porque é preciso contar todo este dinheiro, e as outras pessoas que vêm ali tratar de cheques e outras operações ficam bastante aborrecidas porque têm que esperar na mesma fila em que estão estas pessoas que trazem o cash. Claro que não é só o problema das transações em numerário. Há problemas com operações no exterior. Cambiais, operações no exterior. Portanto, há setores empresariais, por exemplo, que fazem o papel quase de subcentrais de câmbio, dada a sua disponibilidade de moeda externa. Ora, isto é proibido. Portanto, inclusivamente, eles fazem leilões informais para ver qual é o banco que oferece o melhor preço pelas divisas que eles têm. Portanto, há muitos esquemas informais na própria banca formal, e o Banco de Moçambique, claro que sabe dessas operações, mas isto é muito, muito determinado por esta grande concorrência entre os bancos. Por exemplo, muito do crédito concedido ao Estado justifica-se por esta concorrência, a contração de dívidas ligadas às 3 empresas securitárias é o mesmo tipo de problema. Os bancos queriam todos crescer rapidamente, os bancos acham que o Estado é um bom cliente e, portanto, de algum modo estavam disponíveis para fazer este tipo de empréstimos. Se nós formos ver a carteira de crédito, por exemplo, da LAM, a LAM, não há banco onde não tem um empréstimo. Portanto, toda a gente, quando eu digo toda a gente, todos os bancos, quase sem exceção, não obstante se saber na praça há muitos anos das dificuldades financeiras da LAM, mas estavam sempre disponíveis para emprestar dinheiro à LAM. Porquê? Porque mais dia menos dia o Ministério das Finanças há de pagar essas dívidas da LAM. Neste caso, há espaço para os bancos visados contestarem esta decisão nos tribunais, ou isto seria um grande precedente e uma atitude de confrontação ao regulador? Bem, dado os montantes envolvidos, dada a forma como se está a fazer, há quase como uma contestação a uma voz de todos os bancos para dizer, e eu ouvi isso de alguns gestores, temos que pôr este governador na linha. Portanto, se os bancos todos, através da sua associação, tentarem contestar o Banco de Moçambique e sentirem que têm força suficiente para contestar o Banco Central, estou certo que o vão fazer. Pelo menos uma parte considerável dos bancos que foram multados acharam que deviam contestar essas dívidas, não obstante terem caucionado o valor relativo às multas. Agora, qual vai ser o desfecho, que tipo de argumentos, que tipo de evidências foi apresentado, eu não conheço, digamos, a natureza. Claro que nesta fase todos dizem que têm grande possibilidade de ganhar a causa, mas é duvidoso, ou seja, não é totalmente credível este argumento, porque é exatamente um argumento que vem dos próprios
interessados que estão emocionalmente numa posição de grande desagravo. Eu, em relação a um pormenor, fico de algum modo chocado quando eu ouço argumentos da banca comercial que tudo devia ser tratado de forma sigilosa. Eu não estou tão de acordo. Acho que é importante, quer dizer, não concordo que se há uma matéria que ainda não há um desfecho, que se venha à praça pública revelar coisas da qual não há uma decisão final. Agora, que se anunciem medidas e que o banco tente ser o mais transparente possível, eu acho isso positivo e importante. Mas, mais uma vez, digamos que o governador está a impor regras novas e a tentar alterar as regras do jogo em relação à banca comercial. Portanto, em última análise, a banca comercial tem que se ajustar a esta forma de trabalhar deste governador. Fernando Lima, vamos a um brevíssimo intervalo e voltamos já. Pontos de Fernando Lima. Boa noite, rádio ouvintes e telespectadores. Estamos de volta à segunda e última parte dos pontos de Fernando Lima. Fernando Lima, vamos às preocupações também levantadas pelo governador do Banco de Moçambique relativamente à sustentabilidade da dívida. Voltou a alertar o governador que a sustentabilidade da dívida coloca em risco a economia. O endividamento público aumentou para 107,8 mil milhões de meticais em março, depois de ter estado 104,6 milhões em fevereiro deste ano. Isto, Fernando Lima, é mais uma consequência das chamadas dívidas ocultas que colocaram Moçambique muito mal nos mercados financeiros e obriga o governo a endividar-se internamente. Indiretamente significa o governo está a trabalhar com um déficit assinalável em termos de orçamento e, portanto, porque esse déficit? Porque há uma parte sensível do orçamento que não está a ser coberto pelos parceiros de cooperação. De cooperação e, portanto, para suprir esta ausência dos parceiros, o governo não só tentou implementar algumas medidas de austeridade, como se endivida internamente para executar o orçamento. Agora, há níveis aceitáveis de endividamento que têm que ser observados, porque senão o país vai à bancarrota. O que é que isto significa? Significa que o governo não se pode endividar alegremente se não tiver capacidade de repor esta dívida, porque senão vamos àquelas situações dos Estados falidos em que se imprime moeda e esse papel moeda não tem qualquer valor, ou seja, não tem um correspondente em termos de valores. Ora, se o mercado se apercebe isso, dispara a inflação, é a anarquia entre os consumidores, os mercados. Portanto, tem que haver níveis de equilíbrio nessa forma de o governo se endividar. Tanto quanto sei, acho que é isto que está estabelecido. Acho que foi passada uma nova legislação sobre este assunto. O governo pode se endividar até 10% daquilo que é expectável em termos de receitas. Mas nós andamos lá muito perto desses limites. Ora, é muito perigoso. Porquê que é muito perigoso? Porque nós vemos que a economia real porque é a economia real que dá o apoio, dá o suporte a todas estas operações de dívida e do próprio Estado se endividar. Ou seja, aquele papel que nós utilizamos todos os dias
tem uma correspondente em termos de valor, de valor criado. Ora, se esse valor deixa de existir ou esse valor começa a ser problemático, começam também outro tipo de situações. E nós sabemos que a economia real não está a dar as melhores respostas. Não é por acaso que o crescimento para este ano também não vai além dos 3%, inclusive. Mas o governador até dizia que o índice do clima econômico melhorou pelo 6º mês consecutivo. Nominalmente, talvez. Exato. Quer dizer, o ponto é o seguinte: os indicadores valem o que valem. Nós sabemos, por exemplo, o Ministério do Trabalho, mês sim, mês não, fala sempre dos empregos criados. Eu, de facto, gostaria de saber como aqueles têm essa capacidade de apurar todos esses valores astronómicos de emprego criado, porque o sentimento que existe e o sentimento, ou seja, a percepção dos mercados é importante. É que o desemprego está a aumentar, não que há novos postos de trabalho. Claro que há novos postos, há sempre novos postos a ser criados, mas no fim do dia o que conta é o rácio entre os novos postos e os postos que desapareceram em função do encerramento de empresas, de atividades empresariais que diminuíram e, portanto, significaram que parcialmente alguma mão de obra foi dispensada do trabalho. Toda a pressão do informal não resulta porque as pessoas adoram ser informais ou adoram estar nas esquinas a vender, resulta exatamente de um grande desemprego e também da miragem que representam os centros urbanos para as pessoas que sentem as dificuldades do dia-a-dia e que pensam que os centros urbanos podem resolver os seus problemas. Uma parte da pressão, por exemplo, aqui da cidade de Maputo, todos os dias, a pressão sobre o próprio sistema de transportes resulta de pessoas que vêm à cidade do cimento para tentar a sua vida, porque acham que é aqui na cidade do cimento que tem mais chance de fazerem algum negócio, de terem algum esquema de sobrevivência do que ficarem no seu bairro sem qualquer expectativa de fazer uma pequena renda de trocas, de vendas ou de pequenos expedientes. Outro ponto que o governador tocou tem a ver com o mercado cambial doméstico, onde ele argumenta que registra-se uma redução da pressão. Estes são os resultados dessas políticas do Banco de Moçambique. Estamos a ver o dólar já está nos 60 e o rand baixou de 5,3 para 5,05. Bem, o Banco Central estabelece as suas próprias metas, discute com parceiros internacionais. Quando eu aqui falo de parceiros internacionais, basicamente o interlocutor é o Fundo Monetário Internacional em relação, digamos, às balizas em que deve flutuar ou circular o metical. E claramente o FMI é a favor da flexibilização da circulação do metical, ou seja, o metical deve valer aquilo que corresponde às transações de mercado. O Banco de Moçambique não está contra esta política, mas de algum modo tenta assegurar determinados objetivos que fixou para a própria moeda, porque todos sabemos que se uma moeda tiver a um nível mais baixo, o Banco Central sai bem na fotografia. Se o câmbio disparar, ou seja, se o metical ficar desvalorizado, é pressão sobre o governo, é pressão sobre o banco, é descontentamento
é descontentamento popular. Embora todos saibamos e estamos conscientes que vivemos anos e anos com uma moeda nacional completamente sobreaquecida, com o metical a 30, com o dólar a 30 meticais. Portanto, para já e em termos conjunturais, eu penso que o Banco de Moçambique está a intervir no mercado. Está a intervir ativamente no mercado para estabilizar um metical. Como é que faz isso? Exatamente com injeções controladas de moeda externa sobre o mercado, exatamente para fazer baixar o câmbio. Não é uma baixa, digamos, dramática, mas de algum modo dá algum conforto, porque alguém já vaticinou que o dólar pode chegar ao fim do ano nos 65 meticais. Claro que é mais confortável olharmos para um câmbio de 60 para 65 do que como há 2 anos, quando alguém vaticinou que o câmbio ia chegar aos 100. Portanto, está nos poderes do Banco Central, está nos próprios mecanismos dos bancos centrais atuarem desta forma, mas para mim, claramente, o Banco Central está a atuar no mercado com injeções controladas de moeda externa para também fazer influenciar o próprio câmbio do metical. Claro que, e dentro da atual conjuntura, isto é possível fazer-se num curto espaço de tempo, não será possível fazê-lo por muito mais tempo. Mas aqui temos outros elementos de conjuntura que também são importantes e que é necessário chamar à colação. A própria alteração da lei cambial, o facto de os exportadores agora poderem reter a 100% as divisas que são resultantes das exportações, isto significa que o Banco Central e o mercado enfrentou, digamos, uma nova realidade e que, portanto, há esta expectativa que são precisos alguns meses para ver como é que o mercado vai reagir a essa situação. Por exemplo, no princípio do ano, dispararam de novo a utilização dos cartões de crédito para pagamentos sobre o exterior. Foi só no princípio do ano, mas o Banco Central tem que monitorar como está a evoluir esta situação. Portanto, se foi só uma situação passageira de princípio do ano, dada a escassez de moeda externa, ou se é uma tendência que revela temores e outros sentimentos do mercado em relação à questão da moeda, nomeadamente divisas externas. Na componente das taxas de juros, baixou a taxa mínima 150 pontos base para 16,5 e a taxa de facilidade permanente de cedência de liquidez baixou 100 pontos para 18%. Mas os bancos comerciais têm sido, a miúde, acusados de não acompanhar devidamente estas medidas do Banco de Moçambique, mantendo o dinheiro muito caro. Eu não quero ser um disco riscado, mas o problema é quase sempre o mesmo. Se os bancos fizeram depósitos de clientes a juro muito elevado, não podem emprestar dinheiro a um juro baixo. Portanto, isto é o refrão habitual, porque os bancos estiveram muito ativos nesta conquista de crédito, de dinheiro,
das empresas com grande liquidez, empresas que realizam muitas operações correntes, por exemplo, uma empresa como a Eletricidade de Moçambique, que gera mensalmente milhões e milhões de medicais e, portanto, tem estas disponibilidades. Claro que também tem os seus compromissos em termos de empréstimos e de créditos, mas num certo momento tem esta disponibilidade e os bancos querem assegurar que esta disponibilidade esteja no seu cofre. Agora, o importante aqui a reter é o seguinte: o governador do banco disse que está a trabalhar com a banca comercial para ver se os juros baixam. Ora, o que é que me parece que o Banco Central está a fazer? Isto é possível determinar-se matematicamente, aritmeticamente, todos os rácios de empréstimo, depósitos de cada banco, para se apurar a solvabilidade dos bancos, os seus rácios, as suas margens de lucro. Portanto, não são coisas secretas. Afinal, o dinheiro é nosso e o Banco de Moçambique tem a obrigação de proteger o dinheiro das pessoas que vão aos bancos para porem lá o dinheiro. Portanto, a minha leitura do anúncio do governador é: se ele consegue, se os técnicos do Banco Central conseguem provar mais B, que não é um problema dos rácios créditos-depósitos, mas que claramente os bancos estão a tentar, usando esta justificação, tentam maximizar os seus lucros. E quer-me parecer, se de facto se conseguir chegar a esta equação, é possível influenciar de algum modo as taxas de juros. De qualquer forma, a margem de manobra do Banco Central não é muito grande. Portanto, como o governador disse, tem que ser um esforço concertado, porque senão teríamos aqui uma economia dirigida em que o Banco Central passava a ser o banco dos bancos e dava ordens à banca comercial de quais eram os juros, como é que era, como é que não era. Ora, a banca e a economia de mercado não funciona com estes parâmetros e tem que haver essa margem clara de liberdade para a banca comercial agir no mercado moçambicano. Mas, insisto, é possível de facto determinar-se por cálculos matemáticos todos estes rácios e essas margens de cada banco e ver-se se é possível ou não mexer nas taxas. Fernando, deixemos um pouco para um outro tema, mas também dentro das questões das dívidas ocultas. O Adriano Maliano, ministro da Economia e Finanças, é este mês que vai a Washington, onde a margem dos encontros de primavera do Fundo Monetário Internacional e do Banco Mundial voltará a ter mais um outro embate com os credores. Depois deles terem estado já a refletir, depois da reunião de Londres, há esse espaço para refletir até Washington. Acredita que esses credores vão dar um sim a Moçambique, e também numa altura em que o primeiro-ministro moçambicano no Parlamento disse que os barcos de Ematum vão operar ainda este ano. Vem aí a Tunamar, que envolve uma empresa de segurança chinesa e também um securocrata americano, o Eric Price. Questões de soberania que também eram colocadas quando se criou a Ematum, a Índios e a Mami. Como é que fica, Fernandinho? Voltamos a baixar as calças. São tudo problemas na mesma equação, ou seja, como vamos resolver este problema dos 2 mil milhões de dólares. Começando pela parte mais fácil. Se criarmos a Tunamar, e a Tunamar, não sei qual vai ser a formulação jurídica, sendo uma empresa da Ematum,
poderá ser criada uma nova empresa sem quaisquer dívidas. Portanto, é uma empresa clean, limpa, e a quem, por exemplo, a Ematum aluga Os barcos. Os barcos, e a nova empresa usa estes barcos E e paga a Ematum. paga a Ematum. Se esta operação for bem conduzida, e se a nova empresa não tiver aquele fardo da dívida em cima, é possível que a nova empresa tenha uma boa rentabilidade. Portanto, contabilisticamente, esta é o tipo de operação que é muito comum fazer-se, ou seja, tudo que são os passivos deixar na velha empresa, a nova empresa nasce livre destes encargos. Inclusivamente há outras fórmulas, até o do Estado assumir as dívidas, embora aqui haja limitações, porque num determinado momento, mas o Governo está sempre a contradizer, o Governo chegou a dizer que o problema das dívidas era um problema das empresas, não era um problema do Governo. Agora, dito isto, há outro tipo de problemas em relação à Tunamar. Serão aqueles barcos os apropriados para se dedicarem à pesca do atum? Têm todos os equipamentos necessários para a pesca do atum para os mercados que se pretendem atingir, nomeadamente o mercado japonês e o mercado europeu? Outra questão: haverá quantidades de atum disponíveis para se fazer a exploração total com aquela frota? Ou seja, são outro tipo de problemas, mas, portanto, à partida, a criação da Tunamar é uma boa solução do ponto de vista financeiro e do ponto de vista contabilístico. Mais o senhor, o securocrata Eric Prince não chega ali, não se torna parceiro pelos seus lindos olhos, é porque, em princípio, vai injetar capital nesta Tunamar, uma vez que a empresa-mãe nem sequer tinha dinheiro para pagar aos pescadores transformados em guardas das embarcações. Portanto, há também este elemento a considerar. Em relação ao panorama, e isto é também positivo em relação ao sinal internacional que se dá, ou seja, tem sido recomendação do Fundo Monetário Internacional que é preciso resolver o problema destas três empresas. De um ponto de vista mais global, de todas as empresas públicas e empresas de Estado, de um ponto de vista particular, estas três empresas problemáticas. Portanto, isto dá um sinal positivo que o Governo não está inamovível, mesmo que sejam controversos a proveniência do dinheiro, o perfil deste senhor, que é mais de mercenário do que de businessman, mas tudo bem, está-se a resolver o problema da Ematum. Eventualmente, este senhor também já anunciou que vai resolver o problema dos estaleiros da MAM e o problema da segurança marítima que está associado à Proínicos, embora nós ainda há algumas semanas tivemos o anúncio bem perentório de uma das maiores empresas que está a operar na área do gás em Moçambique, que nunca irá utilizar os serviços daquelas empresas para as suas operações de segurança. Em relação à dívida ela própria, temos aqui o cenário de Londres, que é uma negociação, engajar-nos numa negociação com os credores. O próprio engajamento com os credores já é um facto positivo, mas também, digamos, este anúncio em privado que o ministro Maleano sugeriu, que é a eventualidade de haver um tomador para
as dívidas de Moçambique. Portanto, se estes não aceitarem, há quem vai aceitar. Há quem vá aceitar. Isto pode ser também um incentivo, ou pode ser também um bluff, para, digamos, pressionar os próprios credores a aceitarem condições que, à partida, não estão dispostos a aceitar, nomeadamente o empurrar da dívida para um prazo mais alargado e também os chamados cortes de cabelo, os haircuts, em relação aos juros e em relação ao próprio capital. Portanto, não obstante Moçambique estar numa posição de fragilidade, ainda tem esta margem de manobra, uma vez que o gás, mesmo que esteja muito no fundo do túnel, não deixa de ser um incentivo significativo para que os credores sintam que vale a pena negociar com Moçambique. Ou seja, nós não somos a Guiné-Bissau nem somos a Somália. E a questão da defesa da costa, da questão da soberania, que foi um dos principais argumentos para a criação desta empresa? Bem, isso para já quer-me parecer que é um grande sapo, um sapo colossal, que esses setores que todos os dias vinham para os jornais esgrimir a soberania nacional terão que engolir. Um projeto que era apresentado como o projeto acabado da soberania nacional, do nosso bater de peito, do peito inchado, porque temos os meios para defender o país, quer dizer, entregar essa segurança a um mercenário americano e a uma empresa de capitais chineses, não me parece que fique muito bem na soberania de Moçambique, ou nessa visão de que o projeto da segurança da costa moçambicana, com os radares a interagirem com os barcos e com os aviões de surveillance, portanto, os aviões de fiscalização da costa, parece-me que está um bocadinho na área da ficção. Um minuto só, Fernando Lima, que nos falta. O marfim apreendido no porto de Maputo. Foram apreendidos 876 pontas de marfim, o equivalente a mais de 400 elefantes abatidos. É muito elefante. Muito elefante. As informações que eu tinha eram de muito menos elefantes. Falaram de 96 elefantes. Hoje, o Fernando Tinga, o porta-voz da Zarfana, avançava com 876 pontas e quase são... É muito elefante. Aqui há um trabalho interessante para se fazer do ponto de vista científico. Segundo os conservacionistas, é possível determinar o DNA destas pontas e saber se são elefantes moçambicanos, sul-africanos, zimbabianos ou tanzanianos. Mas, das contas que tem sido o massacre de elefantes em Moçambique, não há grandes problemas em se contabilizarem todos esses elefantes como parte da manada moçambicana, o que é mais uma evidência da tragédia que é o massacre dos elefantes. A incineração dessas pontas é a solução ideal? Eu acho que deveríamos avançar para mais uma dessas soluções, porque é dramático, chama a atenção das pessoas e mostra também o cometimento das autoridades moçambicanas em acabar com o tráfico ilegal de marfim. Só mais 30 segundos. O presidente Inhosso vai a Londres participar na Cimeira da Commonwealth. Arranca na próxima segunda-feira, a Cimeira termina no dia 20. Ele deve ir lá já nos últimos dias, que é quando os chefes de Estado estiver lá, mas está prevista também a ida do presidente Inhosso a Chatham House, onde deverá participar numa conferência. Acha que temas como descentralização, situação política e econômica de Moçambique e as chamadas dívidas ocultas são assuntos incontornáveis, que podem ser levantados em Chatham House? E a conferência em Chatham House será
de facto, uma grande oportunidade do Presidente Nyusi explicar e expor os seus pontos de vista. Aliás, o Alex Vines, que é um académico britânico, também estará lá. Ele é extremamente bom conhecedor da nossa realidade e antecipo que será um debate muito interessante. Para além disso, há instituições académicas especializadas em Londres sobre assuntos africanos, sobre as questões da África Austral, que não deixarão de estar presentes neste instituto, que é a parte da elite académica britânica. Portanto, é uma boa montra para o presidente de Moçambique expor os seus pontos de vista em matérias tão controversas como é a questão da paz e da descentralização em Moçambique. Chegamos ao fim de mais um programa, o programa número 61. Eu sou Francisco Carmona, André dos Santos se encarregou da parte técnica. Boa noite, nos vemos depois, há 7 dias. Pontos de Fernando Lima.